Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o Ranger, que amanhã tem que estar com as funções dele na cabeça. Então, para esse primeiro vídeo, eu vou explicar algumas coisas que a gente pode fazer com o Ranger e vou mostrar aqui nesse, nesse site online que eu posso programar Python. E depois eu vou ver se dá um tempinho e eu consigo fazer um vídeo que tem alguns exercícios sobre Ranger para me fazer, para vocês verem. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer com o Ranger. O Ranger, ele é construído assim, ó. Começa com R-A-N-G. Se você escrever qualquer coisa diferente, vai dar errado. E a gente sempre abre um parênteses e dentro desse parênteses a gente coloca vários. A gente pode colocar até 3 números. Como assim? Aqui ele é constituído entre. A gente pode colocar o número, o valor que a gente quer iniciar a nossa sequência do Ranger. Geralmente ele começa com 0, só no caso tipo, quero começar pelo 1, pelo 2. Aí você coloca aqui 1 ou 2. Se não, se você só colocar outro número, vai começar automaticamente pelo 0. O número do meio aqui que a gente pode colocar é até onde vai terminar. Se eu colocar 5, 9 aqui, quer dizer que se eu for criar uma sequência de números usando um Ranger, o número vai, sei lá, se for começar pelo 0, vai de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Ele vai de 0 até o número que vem antes do que eu coloco aqui. Então, em vez de vir de 0 a 9, ela vai vir de 0 a 8. Então, sempre lembrando que se a gente vai colocar até determinado número, ele nunca vai chegar nesse número, sempre até o antes desse. E esse aqui que a gente pode colocar nesse lugar é a sequência de quantas em quantas vezes a gente pode colocar. Se a gente deixar 2 aqui, o número vai de 2 em 2 e vai aumentando de 2 em 2. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente não escreve exatamente aqui desse jeito, a gente tem que colocar for e Ranger. Esse aqui é o comando que a gente pode fazer desse jeito. E aqui, se eu fosse ler, estaria escrito para aí. O for significa para aí em Ranger, eu não sei a tradução dele. Vai começar pelo número 0 na sequência, vai até o número 8, até o número 1 antes do 9 e vai de 2 em 2. E eu vou armazenar isso em uma lista. Antes, se a gente for armazenar numa lista, a gente tem que criar a lista antes, gente. Dar o nome para nossa lista, colocar no caso lista e colocar os colchetes. E a gente sempre tem que colocar o comando embaixo do for com um tab, e senão também não vai dar certo. O que vai fazer desse Ranger? Eu vou pegar os números que é o i. O i é os números que vai aparecer de 0, 1, é 2 em 2, então vai ser 0, 2, 4, 6. Ele vai ser o valor de i. Vai ser os valores que vão ser atribuídos aí. Então, como eu armazenaria esses valores na lista? Eu posso fazer desse esquema, usar o append. O append eu uso ele para colocar elementos dentro de uma lista. Eu coloco o nome da minha lista, que no caso é lista mesmo. Aí eu vou usar o comando append e vou abrir um parênteses e eu vou colocar o elemento dentro desse parênteses que eu quero adicionar à lista. No caso, o elemento que eu quero adicionar à lista é o i. Então eu vou colocar o i aqui dentro. E esse i, toda vez que isso acontecer, toda vez que esse ranger ele for feito, ele vai ser feito, refeito até chegar aqui no 8. Que eu coloquei 9 aqui e ele vai ser feito até chegar no 8. Quando ele chegar no 8, o meu ranger, a minha sequência vai acabar, ele não vai acontecer mais. Então eu vou colocar o print aqui para vocês observarem como vai ficar. Print lista. Vou dar comando para ir para frente. Esperar um pouquinho. E foi. Vocês viram que, assim como eu coloquei aqui,
O Ranger começou pelo número zero, tá vendo? Ele começou pelo número zero. O primeiro elemento da minha lista é o zero. Depois ele foi caminhando de dois em dois, porque eu coloquei aqui que era para ele ir caminhando de dois em dois, que é o terceiro coisinha aqui da casa da vírgula. Então ele foi de 0, 2, 4, 6, 8. E ele parou no 8 porque eu pedi que coloquei o 9 aqui, que era ir até o 9. No caso, ele não vai especificamente no 9, ele vai até o número que é antes do 9, e no caso aqui é 8. Então, se eu colocar aqui 10, ó, vou colocar 10, agora eu vou tocar pra frente. Vamos ver com você. Ficou até o 8 de novo, por quê? Porque o 10, ele disse que os elementos iam aparecer até o 9, porque vai sempre a um antes, até o antes do que eu coloco aqui, nesse do meio. Como o 9 não tá na sequência de 2 em 2, ele não apareceu. Mas se eu colocar aqui 11 e jogar, colocar pra frente, você viu que agora o 10 aparece, né? Então sempre vai de 2 em 2, porque eu coloquei aqui, ó, para ir de 2 em 2. Aí se eu apagar, eu posso se apagar isso e colocar só assim. Eu posso fazer isso no caso, o primeiro elemento, ele sempre vai começar do zero se eu colocar desse jeito. Ah, eu não quero que comece do zero. Se eu deixar assim, ele sempre vai começar do zero, minha sequência. Ele começa pelo 1. Ah, peraí. Eu quero que a minha sequência do meu Ranger vai adicionar da lista os números começando pelo 1. Aí eu tenho que colocar aqui o primeiro e colocar que vai até o 10, né? No caso, tem que colocar um valor 1 acima. Eu quero que vai até o 10, eu coloco o 11. E eu vou tocando pra frente. Vocês viram, ó. Começou do 1 agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 10. Se esse 1 não existir, vai começar pelo 0. Viu? Começou agora inicialmente pelo 0. Agora, se eu quiser que vai em uma determinada ordem, sabe, 2 em 2, 5 em 5, mas eu quero que comece pelo 0, se eu só colocar, eu quero que vai até o 11 e vai de 3 em 3, não vai dar certo. O comando vai entender que ele quer que comece pelo 11 e vai até o 3. Então, se vocês for fazer assim, vocês colocam o 0 e coloca quantas vezes você quer que vá. Assim não vai ter erro nenhum. Vocês podem colocar 0 aí, se vocês falarem, se eu colocar o número e não começar pelo 0, não tem problema. Se vocês quiserem colocar aqui, mas de natural ele sempre vai andando assim, ó. Viu? Agora foi de 3 em 3 e parou no 9 porque o 10 não, e o 11 ele não, o 10 não vai entrar na lista e só vai até o 10, né? Porque eu coloquei o 11 aqui. Eu tenho outras formas de eu armazenar números utilizando um Ranger dentro de uma lista? Tem outra forma de fazer isso. Deixa eu fazer. Em vez de a gente colocar o for e em Ranger, eu posso usar o comando lista. List. O que é esse comando lista? List significa que o que eu colocar dentro do parênteses desse list, o que acontecer dentro desse parênteses, ele vai automaticamente ser armazenado na lista como uma lista normal. Aqui. Então, se eu botar aqui um Ranger aqui dentro, em vez de fazer for e em Ranger, não sei o que, e adicionar na lista utilizando um append, eu posso colocar aqui dentro, ó. Colocar for em Ranger, eu quero o número de 0, começa pelo 0, vai colocar 11 aqui, no caso ele vai de 0 a 10, porque eu coloquei o 11 e eu quero que vá em duas vezes. Viu? Deu. Aconteceu que nem da outra forma que eu fiz. Vocês podem fazer desse jeito, sem medo que vai acontecer normalmente. Mas só nesse caso aqui, vocês têm que colocar certinho os parênteses. Não podem ficar no lugar errado, onde você abre. E você tem que fechar o parênteses, senão o nosso código ele vai dar errado. Que outras coisas que eu posso fazer utilizando um Ranger? Eu posso fazer determinadas coisas dentro do Ranger. Tipo, Ranger in for in Ranger. Aí eu quero que. Aí tem que colocar o parênteses aqui, né? Aí eu quero que meu usuário digite o número 10 5 vezes. Então eu vou colocar 5 aqui, lembrando que o i ele vai de
O range aqui vai de 0 a 5, mas sempre vai aparecer 5 coisas que vai acontecer, né? Eu vou colocar aqui e eu vou fazer o comando que eu quero que repita 5 vezes. Vou colocar aqui, será, um número. Vou colocar N de número. Meu usuário vai digitar um número 5 vezes e eu vou colocar um número inteiro. Vou colocar o comando input para ele digitar e colocar o parênteses. E depois eu quero que esse número seja armazenado em uma lista. Então cada N que ele digitar vai ser armazenado em uma lista. Então eu vou usar o append. Então eu vou colocar o nome da minha lista, ponto append, abrir o parênteses e colocar o N, que eu vou pegar o N, que é o número que o meu usuário digitou, e ele vai lançar esse N, o append ele lança esse N para essa lista aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro, lembrando que eu sempre tenho que abrir os colchetes, porque senão vai acontecer ele. E eu vou querer que essa lista apareça na tela. Eu vou colocar print lista. Vejamos. Agora tem que digitar o número, né? Vou colocar 2, 2. Opa, já deu porque eu pulei. 3, 3, 2, 3, 5. Viu? Era isso, de novo. Eu acho que é porque eu comecei antes. Agora sai certinho, tinha um 33 aqui. Tá, você viu que o usuário pediu meu usuário digitar um número 3 vezes. Tipo, ó, 5 vezes, que nem eu coloquei aqui no Ranger. 5 vezes, então digitei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu armazenei dentro de uma lista. Nessa linha aqui eu armazenei tudo dentro de uma lista. E eu printei a minha lista e apareceu exatamente os números que eu digitei. Lembrando, gente, que o append, ele vai pegar o número, o elemento que eu quero, ele vai jogar na lista sempre na última posição. Porque se você observar, o 3 ele ficou na primeira posição, que foi o primeiro número que eu digitei. O 3 ele ficou na última posição que tinha, que era o 3. Aí depois o 3 de novo. Aí o 4 ele vai para a última posição lá. E o 5 sempre vai ser nessa sequência. O número vai ser sempre nessa ordem, utilizando o append. E o que mais eu posso fazer no Ranger? Ah, eu quero que peça pro meu usuário digitar o número. Agora eu vou colocar um mais bonito aqui, ó. Digite um número. Só que eu não sei só que eu não sei quantas vezes é para esse usuário digitar o número. Ele que vai escolher quantas vezes que é pro usuário digitar o número. Então eu vou colocar, sei lá, aqui uma variável. Ficar igual. Inteiro. Olha, sempre a gente vai colocar uma variável aqui dentro do Ranger, sei lá, para acontecer determinada quantidade que a gente não sabe inicialmente, que a gente vai pedir pro usuário digitar. Tipo aqui, eu vou pedir pro meu usuário colocar input, digite quantos números quer. Eu sempre tenho que fazer isso, colocar o inteiro aqui, ó. Você vendo que esse número que eu pedi, que eu vou colocar aqui dentro do Ranger, que vai ser a quantidade de vezes que eu vou querer que esse número se repita, que apareça o comando de digitar os números, eu sempre tenho que utilizar o inteiro. Porque eu só dá pra mim colocar aqui inteiro, gente. Se eu colocar um float, um número aqui quebrado, não vai dar certo. Eu já tentei fazer isso e não dá certo. Sempre tem que ser um número inteiro que eu tenho que colocar aqui dentro do Ranger. Então, o que é a primeira coisa que meu comando vai pedir é digite quantos números eu vou querer, né? Digitar. Se o meu comandinho for, agora foi, ó. Ah, digite quantos números, digitei errado aqui. Quantos números quer? Eu quero 3 números só. Então, o 3, o que eu fiz de errado aqui? Peraí. Aí, ó. Esse site aqui, tem hora que ele buga. Mas às vezes você tem que tentar de novo, tá? Às vezes você, ai, o que aconteceu? Tá dando erro.
Vai de novo, porque às vezes o problema é o site mesmo. Então, eu quero digitar o número 3 vezes. Esse 3 que eu digitei agora, ele foi armazenado na variável n. E a variável n vai ser usada aqui. Por quê? Porque eu quero que esse comando se repita n vezes, que eu acabei de digitar. Então, eu vou digitar agora o número 3. Outro número eu vou colocar 4. E outro número eu vou colocar 1. E apareceu na minha lista, gente, exatamente a quantidade de vezes que eu pedi o número. Coloquei aqui no Ranger, que era quantas vezes que eu queria digitar. Foi a quantidade de vezes que esse comando aconteceu. E apareceu para mim digitar o número e que esse número que eu digitei, ele foi armazenado aqui na última posição dessa lista aqui, que inicialmente ela estava vazia, e eu printei essa lista. Eu posso colocar outras formas de digitar no Ranger. Então aqui, vamos digitar uma lista que a gente já sabe, tá? Vamos usar uma lista que a gente já sabe. Eu vou usar agora uma lista de strings, sei lá. Vou colocar uma lista de frutas. Primeira banana. Agora maçã. E pera. For i in Ranger. Eu vou querer que o código vai se repetir aqui no Ranger pela quantidade de elementos que tem dentro da minha lista. Então, como que eu sei a quantidade de elementos que tem dentro da minha lista e agora eu não sei o que fazer? Tem um comando que a gente usa para descobrir quantos elementos a gente tem dentro da nossa lista. A gente usa esse comando x igual... Agora tem que lembrar. Eu esqueci se é... Eu acho que é assim, vou testar. Eu acho que é lista.len ou é ao contrário. Ou a lista é aqui dentro. Vamos testar aqui. E esse len é um comando que serve para mim saber o total de elementos que tem dentro da minha lista. Aí, no caso, eu colocaria o x aqui dentro, que é o total de elementos que aparece, e eu vou colocar aqui o meu comando. Deixa eu ver um comando para empunhar. Vou pedir para digitar mais frutas. Dependendo da quantidade de frutas que tiver ali, eu vou pedir para digitar mais. Vou colocar aqui input, porque é uma string que eu vou adicionar, não é mais um número. Pode deixar só input ou colocar str, abrir o parênteses e colocar input. Mas se você colocar só um input sozinho, vai valer como string. Aqui. Digite uma fruta. E eu colocar aqui para armazenar essa fruta que eu digitei dentro da lista. Deixa eu ver. Vou colocar agora lista. Pronto. Append, que é o comando. Coloque frutas, que é o que eu tenho que adicionar na minha lista. Vamos ver se eu digitei o len certo. Se eu digitei errado, já vai mostrar erro no meu código. Digitei errado. Então, provavelmente o len ele é aqui dentro do parênteses. Agora foi. Digite uma fruta. Vou colocar aqui morango. Ficou feio. Morango ficou grudado. Pera aí, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar, porque senão não dá pra ver. Não. Morango. Viu? Morango. Pode adicionar. Ele pegou o negócio que eu tinha digitado anteriormente e botou aqui dentro, tá? Mas, ó, o morango, ele foi adicionado na lista. A gente esquece essa parte aqui que eu tinha digitado antes. Mas por que só aconteceu uma vez, sendo que tem banana, maçã e pera aqui dentro? Porque isso aqui, como eu coloquei o parênteses no começo e no final, deu tudo isso aqui só como um elemento. Pra mim, pra ler isso, os elementos separados, eu não podia ter colocado dessa forma. Porque se eu colocar assim, isso aqui é uma string só, um negócio só. É uma lista com um componente. Então, cada palavra que eu coloco dentro da lista
Eu tenho que colocar um aspas, ó, pra mim ler. Oxe, que é isso? Não tentar. Aqui, ó. E separar por vírgula, tudo entre aspas e separado por vírgula. Agora, se eu colocar para rodar, meu digitar frutas, vai acontecer mais de uma vez. Vou colocar aqui fruta. Pera de novo. Morango. Já adicionei. Nem eu sei que botão que eu cliquei agora. Vai fruta morango. Pera. Deixa eu ver da fruta pra digitar. Jabuticaba. Viu? Como agora tinha três elementos separados por aspas, três strings separados por aspas, meu len, ele leu três elementos separadamente. Então, meu x aconteceu três vezes. Se eu colocar, se eu apagar esse comando aqui, eu vou apagar esse comando. Não, apagar não. Se eu colocar aqui para aparecer o x, quantos elementos que tem, que eu calculei no len, vai aparecer três, ó, cadê? Vou botar pra rodar pra vocês verem. Digitar outra fruta com a pera de novo. Morango. Morango. Tomate. Viu? E apareceu três aqui, ó. Que é a quantidade de elementos que o meu len leu antes só. Tá vendo? Isso aqui é algumas das coisinhas e outros comandos que a gente pode utilizar com o Ranger. Ah, outro detalhe, a gente pode fazer conta dentro do Ranger. Se a gente quiser que a quantidade aconteça, sei lá, n, x vezes mais um, ou seja, vai acontecer 4 vezes isso aqui, vai repetir. Vai repetir de uma fruta, vou colocar P, agora eu tô com preguiça de digitar fruta. Viu? Porque apareceu 4 vezes, ele somou o x que tinha antes com 1. Então a gente também pode fazer isso se a gente precisar de determinada variável que mostra o número inteiro de tantas vezes, dividir com outro número. Então a gente pode fazer dessa forma. E tem várias outras formas de utilizar o Ranger, esse comando que ele abrange muitas possibilidades. Então, essas são algumas das possibilidades que eu falei. Eu espero que vocês tenham entendido alguma das formas que a gente pode utilizar o Ranger.